sua cabeça. Feche seus olhos. Se você crê que você vem aqui guiado pelo Espírito Santo, então você não está aqui em vão. Se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, saiba que você é um amado dele, um amado. Essa graça te conduziu, irmão. Minha irmã, você veio aqui estritamente para adorar ao Senhor, cantar, louvar ao Senhor, ouvir sua palavra. E todo espírito contrário, em nome de Jesus, saia fora. Que o Espírito Santo tenha toda a preeminência de trabalhar em cada coração. Você acha que Deus parou de trabalhar na sua vida? Talvez você se sente assim um abandonado ou abandonada. Ou talvez você abandonou o Senhor. Mas Ele está acima de tudo. Ele pode tudo. Ele pode mudar essa tua situação. Ele é especialista nessas áreas. Ele pode tomar qualquer tipo de controle. Então somente renda-te a Ele. Derrama a tua alma na presença dEle. E o demais Ele tudo fará. Amém. Assentai-vos. Com que vou vir, estará trazendo a palavra do Senhor para nós, né? Que Deus abençoe a todos que vieram nesta noite, viu? Amém. Tenhamos um bom tempo na presença do Senhor. Dê atenção, fique atento à palavra de Deus, né? Uma coisa muito preciosa é o momento da ministração da palavra de Deus. Não sei mais delongas, né? O bom devir então pode aproximar e nós ficamos de pé para darmos. Cremos que Deus continuará nos abençoando. Não é uma questão de bênção material, não estamos falando disso. Não estamos falando aqui de bezerro de ouro. Estamos falando da essência da presença do Senhor. Algo de grande urgência e necessidade nos últimos dias. Porque continuar da forma que está não tem como mais. É um basta, um ponto final. Chega dessa vida cristã pela metade, dessa vida cristã sem sentido, sem fundamento. Deus tem uma realidade viva para cada um de vocês. E Ele é poderoso para tornar real isso hoje. Vou dar um ponto de partida na tua vida, mas desde que haja corações famintos e sedentos para isso. Deve haver esse fundo clamando dentro do teu interior. Então aprenda a absorver a palavra de Deus. Não apenas neste culto, não. Aqui um complemento. Mas durante os dias, as semanas, os dias seguintes que virão, quando Deus te dá uma bênção, um fortalecimento, uma visão espiritual, visão interna de algo para a tua vida, Ele está te preparando para os dias que virão. Os dias piores que virão. Deus te está capacitando agora. Deus está te equipando agora. Para o que vai vir ali à frente. Para o que vai manifestar ali na frente. Assim foi a caminhada dos filhos de Israel no deserto. Deus os equipava, em seguida vinha algo. E muitas vezes eles não estavam preparados. E Deus os movia novamente. Então saiba, é maravilhosa a palavra do Senhor, mas é uma preparação para você. Tudo é uma preparação. Deus abençoe o irmão Devido.
para trazer a palavra do Senhor esta noite. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar vocês para abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Versículo 20 até o 23. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Feche os nossos olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que Tu existes, sabendo que Tu és mais real do que esta realidade em que nos encontramos envolvidos. Nós não viemos diante de Ti com orgulho, com arrogância, mas viemos em humildade, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada. Verdade, Senhor amado. E, meu Deus, eu me coloco diante dos meus irmãos como igual a eles, necessitado da Tua graça, necessitado do Teu poder. Eu não carrego em mim coisa nenhuma, Pai, que possa consolar corações, nem consertar vidas, nem tirar doenças, nem libertação, nem conversão de uma alma, mas Tu és a nossa única esperança. Tu és o nosso único caminho. Então, Senhor, nós nos colocamos como Teus filhos, pequenos, e Te pedimos, nos coloque nesse momento no Teu colo,
nos segure nos teus braços e nos cuide como um pai cuida de uma criança, como uma mãe cuida de um bebê. Porque, Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada. Mas nós reconhecemos por fé que contigo somos mais do que vencedores. E nós tomamos a Tua palavra e grudamos ela no nosso coração e na nossa vida. Que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo e fundir a Tua palavra nas nossas vidas de uma maneira que quando o mundo olhar para nós, eles vejam Bíblias caminhando, e eles vejam os sinais seguindo as nossas vidas. E que o Senhor possa descer em nosso meio e romper a barreira da mortalidade, a barreira da fraqueza, e que o Senhor possa derramar eternidade em nossos espíritos, e que as nossas almas saiam daqui mais alimentadas, mais fortalecidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e eu confio que já recebemos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu cheguei ontem aqui e foi muito maravilhoso o que nós ouvimos. E antes de começar, antes da gente falar um pouquinho sobre o que Deus colocou no meu coração, eu queria contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu comigo. Eu tenho um cunhado, ele não é evangélico, não é um cristão, ele é desviado. Ele é o filho mais velho da minha sogra, quando ela foi mãe solteira, quando ela tinha 16 para 17 anos. E ele é um menino que se criou sozinho, com a avó dele. E ele, no meio das favelas ali em Porto Alegre, no bairro Matias Velho, em Canoas, ele foi estudando, se formou em técnico químico, engenheiro químico, trabalha no polo petroquímico, ganha muito bem. E ele veio do nada, sem apoio algum. Às vezes ele passava fome para comprar os cadernos, os livros. E ele estava visitando nós ali na chácara, na casa do meu pai. E eu esqueci. Meu pai havia me pedido para me trazer da cidade alguma coisa para ele. E eu juntei as crianças, a esposa, o cunhado, a cunhada, os sobrinhos, e fomos para a chácara. E eu me esqueci de levar o que meu pai tinha pedido. E um pai e uma mãe, ele olha para o filho, não importa se tem barba na cara ou não. Ele olha para o filho e o filho é exatamente um bebê, um menino, como sempre foi. E quando eu esqueci aquilo, estava quase na hora da carne chegar naquele ponto, né? O meu pai ficou bravo comigo, nervoso, alterou a voz, me deu uma xingada e me falou: vai lá na cidade trazer aquilo. E eu já tinha entre os 32 para 35 anos, eu não era moleque. Mas eu fiquei quieto, porque ele havia me pedido, ele era meu pai,
Mas eu fiquei nervoso, eu fiquei com raiva de ele me tratar daquela maneira na frente do meu cunhado, na frente da minha cunhada. E na saída fui para comprar e convidei o meu cunhado para ir junto. E daí mal tinha saído da chácara e eu reclamei com ele. Que coisa! Tem pessoas que tem alguns tipos de pais que eles não vê que o filho cresceu e que pode ter um tratamento um pouco mais cortês, mais de cavalheiro, mais disso, mais daquilo. E fui falando e reclamando do meu pai daquela maneira, jeito brusco, aquele jeito talvez duro de ser. E ele ficou quieto. Daí quando eu parei de falar, ele falou assim: pois é, meu filho, eu não sei o que é ter um pai. E se fosse para mim ter um pai que brigasse comigo todos os dias, eu ainda assim preferiria ter um pai do que ter chegado onde eu estou sem ter tido um pai. Eu não consegui mais falar, porque o pouco que ele falou para mim foi muito forte. Ou seja, por mais que ele estivesse brigando comigo, talvez irritado, eu não tinha deixado de ser filho e ele estava ali com aquela presença de pai. Então, quando eu vim ontem no culto e quando eu vi aquilo que foi pregado, que foi trazido pelo irmão Aristides, eu gostaria de dizer para vocês que esta igreja tem um pai. Talvez você não saiba reconhecer, talvez você não engula, não desça redondo, né? Algumas vezes. Talvez é chamado a atenção, mas é primordial que o pastor da igreja ele faça exatamente aquilo que ele fez ontem, que é o papel de um pai. O profeta diz que o pastor da igreja ele é o anjo para a igreja. Ele é a porta da igreja. É ele que coloca as ovelhas do lado de dentro e que se assenta e dorme na porta, porque o pastor de ovelha dorme na porta. Esse dormir na porta é viver em oração, é viver em consagração. Para quê? Para que nenhum salteador entre da porta para dentro e tome as ovelhas de assalto. Então, aquilo que o Aristides trouxe ontem, eu creio que toda a igreja a quem Deus deu um pai pastor está recebendo. E vocês pensam assim: não, mas toda igreja tem um pastor, mas nem todos os pastores são pais. Tem muitos pastores que são materialistas, tem muitos pastores que eles buscam um reconhecimento. Tem muitos pastores que eles buscam o povo servir eles e não eles servir o povo. E o profeta disse que Deus levanta um homem para servir o povo. Deus não levanta um povo para servir um homem. Ou seja, Deus levanta um pai para servir a quem? A sua família. E muitas vezes, irmãos, tem coisas que são faladas aqui no púlpito pelo vosso pastor e talvez você não dê a devida importância, ou talvez naquele momento ir tomar água ou ir no banheiro parece uma necessidade maior.
mas não é. A necessidade maior para você, para mim, quem sabe é Deus. E se Ele colocou diante de vocês um pai para instruir, para guiar, para aconselhar, para exortar, e você está tomando água na hora que Ele está te exortando ou te aconselhando, como que você vai reclamar? Eu nunca ouvi, eu nunca recebi isso no trono de juízo. Deus vai te levar exatamente para aquele momento onde o profeta diz que uma palavra faria toda a diferença para a tua vida. E Ele vai te mostrar você no banheiro, Ele vai te mostrar você lá fora, Ele vai te mostrar, fala assim, você não era para estar no trono de juízo. Você teve a oportunidade de estar aqui no trono julgando, mas você deu mais importância a si mesmo do que a mim. Mas aonde o Senhor estava, Deus? Eu estava no púlpito, nas palavras do teu pastor, nas palavras do teu pai espiritual. Então isso é muito importante. Valorizem isso, levem a sério, porque não se trata apenas de uma coisa natural. Se você chegar e encontrasse o menino Jesus ali pelos seus 11, 12, 10, 13 anos, vamos colocar uma data específica, logo que ele foi encontrado por Maria, que ele tinha ficado perdido no templo ensinando os doutores, com 12 anos, e você olhasse para aquele menino, como um menino qualquer, e você perguntasse, por exemplo, como para o André, né? Perguntasse para ele, o que você quer ser quando crescer, André? Motorista de ônibus. Um outro iria responder, eu quero ser médico. O outro eu quero ser pedreiro. O outro eu quero ser motorista de caminhão. Mas se eu e você chegássemos para o menino Jesus e perguntássemos para ele, Jesus, o que você quer ser quando crescer? O profeta disse que desde que ele tomou consciência de sua existência, em todos os momentos ele sabia para o que ele tinha vindo. Ele iria responder para você assim, se ele pudesse, eu vim, eu não escolhi, eu não tenho como escolher o que eu vou ser. A minha rota do nascimento à morte já está definida. A minha vocação é ser perfeito no teu lugar para morrer por ti. Você ia olhar para aquele menino assustado, mas ele sabia que ele estava nos negócios do Pai. E aqui nós temos muitas profissões. Aqui nós temos donas de casa, comerciantes, comerciários, assistente de informática e cabeleireiro e por aí vai. Mas essa não é a tua vocação. Verdade. Essa não é a tua realidade. Esse não é o teu caminho. Esse não vai nem fazer parte da tua história. Nada. Porque o que você é já está escrito.
a tua rota do nascimento até o final da tua vida, a tua rota do teu nascimento até o arrebatamento, já está escrito. E enquanto você não cumprir a tua cota de escrituras, e enquanto esta cota de escrituras não se cumprir na tua vida, você não vai exalar o último suspiro. Não importa que tipo de doença ou de dificuldade o diabo coloque na tua vida. Quando muitas vezes nós ouvimos os nossos irmãos denominacionais falarem: Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na vida de muitas pessoas. Mas um plano é algo que pode ser mudado, é algo que pode ser alterado, é algo que pode ser executado completamente, parcialmente, só começado. Agora, nos filhos dele, Deus não tem plano, Deus tem propósito. E propósito é algo já concluído. Ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para nossas vidas, e o propósito dele já encerrado, concluído, consumado em nossas vidas. Ele não tem um plano para a minha vida, para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Por quê? Porque planos vai e vem, mas propósito. Hoje eu vou trazer um pequeno assunto para os irmãos, chamado preço, custo e valor. Eu não sabia o que trazer, então eu pedi a Deus que me inspirasse, e Ele foi me levando nessa direção. Então nós vemos que preço, custo e valor. O que é preço, custo e valor? Preço é um determinado valor que é pago por algo. Custo é a medida de sacrifício ou não que se faz ao pagar-se determinado preço. Valor é a importância que determinada coisa ou algo realmente possui em si mesmo. Compreenderam? Preço é o que se paga. Custo é o esforço, que é o empenho para pagar aquilo. E valor é o quanto aquilo que eu estou pagando, com muito ou pouco sacrifício, em alto ou pequeno preço, vale para mim. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu tenho no banco a quantia de 50 mil reais. E com esses 50 mil reais, eu vou comprar um veículo, um Ford Focus seminovo. 50 mil reais. Eu olhei na internet, era esse o preço na concessionária tal, seminovo. Eu chego ali na concessionária, eu já vi o carro, experimentei, e o vendedor está lá preenchendo a proposta e tal, para apresentar para o gerente. E eu estou numa rua onde tem muitas concessionárias de muitas marcas, modelos e garagens. Daí, enquanto o vendedor está ali, ele se ocupa com alguma coisa, eu pego e saio.
Fala assim, daqui meia hora eu tô. Daqui meia hora o senhor volta que vai estar encaminhada a papelada, senhor Nevi. Tá bom, eu pego e saio pela estrada ali, vou dar uma volta então. E do outro lado da rua tem uma outra concessionária. A outra concessionária é da BMW. E eu chego lá na concessionária da BMW. A BMW é a melhor marca, mais reconhecida do que a Ford. Eu chego lá na BMW e eu fico olhando os veículos, mas eu já tenho definido a minha compra. R$50 mil por um Ford Focus seminovo. E de repente eu olho para um BMW zero. E eu vejo assim o papel colocado assim no vidro. Preço R$50 mil, R$50.005. Aí eu coço a cabeça. Não, peraí, estou ficando louco. Estou comprando um Focus por 50 mil, usado, e aqui tem uma BMW nova por 50.005. Não, por R$5 eu vou ficar com a BMW. Eu saio da disparada pro outro lado, chego lá no vendedor e falo assim, ó, cancela. Mas o que aconteceu? Rapaz, teu carro tá caro. Tô comprando uma BMW zero pelo mesmo preço, R$5 a mais. Chego lá, começo a fazer a papelada da BMW. O vendedor todo feliz, começa a preparar mais meia hora. Uma hora. Aí eu tomo mais uma saidinha. Vou... Olho do outro lado, mais adiante, ali uma quadra, uma concessionária da Mercedes. Eu entro na concessionária da Mercedes só para dar uma olhada, né? Vai que aconteça outra, né? Chego na concessionária da Mercedes, olho lá aqueles carros bonitos, então vejo um Mercedes branco, lindo, CL200, R$50.010. Mas aí, o que eu faço? Corro na BMW, cancelo tudo e começo a fazer a papelada da Mercedes. Daí, eu continuo caminhando na concessionária da Porsche. Chego lá e vejo um Porsche, daqueles Panamera, coisa mais linda e tal. Teve um irmão na África que tinha um lá. Então assim, graças a Deus pelo Mercedes, um dia eu compro um Porsche. Quando eu levanto o olho, estava lá, R$50.015. O que eu faço? Corro na Mercedes, cancelo tudo e começo com o Porsche. Encurtando a história. Vou para a concessionária da Lamborghini, só porque é sonho mesmo. Mas daí eu chego na concessionária da Lamborghini e vejo lá um Lamborghini de R$2 milhões ali. Deu a louco, acho, na máquina de impressão e colocou ali R$50.020. O que eu faço? Irmãos, talvez as irmãs não entendam tanto quanto nós homens, mas você, se faltar só esses R$20, você vende o sapato, a meia, você vende tudo para pegar 20 pila para completar, para comprar um Lamborghini de R$2 milhões. E não adianta você dizer assim, não, eu saí para comprar o Ford Focus e é com ele que eu vou voltar para casa. Você, aquele dia, você vai voltar para casa com o Lamborghini. Agora, contando essa história para vocês, o que eu quero que vocês captem é o seguinte: o preço mudou muito? Não. O custo mudou muito? Eu já estava com um sacrifício feito de juntar 50 mil. O que mudou? O valor do veículo. Aquele veículo estava no seu real valor? Não. Aquele veículo vale 2 milhões. Estava sendo vendido por uma barganha, por uma bagatela, por uma pechincha. Agora, olha, observe o seguinte: o valor também é algo que é intrínseco, ou seja, ele tem a ver com como você valoriza as coisas.
o valor que você dá. Eu dou valor para determinadas coisas e um determinado nível que você não dá. E você, da mesma maneira, dá valor para algumas coisas em nível diferente de como eu dou. Por exemplo, alguém aqui já comeu em algum restaurante chique um prato requintado, lagosta? Alguém aqui já comeu lagosta assim, num restaurante chique? Vamos dizer que você entra num restaurante para comer um prato de lagosta com a sua esposa ou com o seu namorada, né, o noivo, o pai ou mãe, e o jantar fica R$500 o casal para comer um peixinho, um negócio cheio de que em mim dá até alergia. Enquanto que do outro lado da rua tem uma churrascaria com tudo que tem direito por R$29,90. Custa pouco o churrasco, mas para mim, eu não quero nem saber. Pior ainda, R$500 numa coisa daquela, mas tem gente que paga. Para mim não vale, mas tem gente que paga. Agora, vamos trazer isso para o lado espiritual. Trazer isso para as nossas vidas espirituais. 1 Colossenses, capítulo 1, só o versículo 22, um pedacinho dele. 21 e 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele, aos olhos dele, na visão dele, vos apresentar santos. Só existe um santo, que é Deus. Irrepreensíveis, ou seja, uma pessoa que não tenha uma palavra de repreensão ou de reprovação, e inculpáveis, alguém contra o qual não exista acusação. Aí você olha para aquela frase, aquelas palavras de Jesus que diz assim: sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E eu olho para a minha vida, e você olha para a tua vida, e você pergunta, uma pergunta de uma única palavra: como? Como que eu vou conseguir ser perfeito como meu Pai que está no céu é perfeito? Você olha para si mesmo por um ângulo, por uma janela diferente da que Deus olha. Você olha para si mesmo e se dá um determinado valor que é diferente da escala com que Deus te valoriza. Por quê? Seguindo aquele mesmo assunto que nós falamos no domingo passado, quando você crê, é imputado a você, ou é transferido para você a justiça divina, a perfeição divina. E aí ele te dá um novo coração. E ele coloca dentro de você um novo espírito, não o teu, o dele.
Agora, nós enxergamos o tempo um segundo depois do outro, um minuto depois do outro, uma hora depois da outra, um dia depois do outro, semana, mês e anos. Mas para Deus não existe tempo. O profeta disse que para Deus o sangue de Jesus está pingando lá na cruz, que ele morreu ontem de tarde. Para Deus, como se fosse assim, ele disse. Paulo morreu ontem à tarde, porque Deus, ele enxerga o passado, o presente e o futuro, tudo nesse momento. E nesse momento é onde é definido o propósito que ele tem para a tua vida. O profeta, ele diz numa mensagem assim: se eu tivesse, se eu não me engano é amor divino e soberana graça, ele diz assim: se eu tivesse 2 gotas literais do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo aqui num aparador, como eu seguraria aquilo contra o meu coração, e eu manteria aquilo, e eu seguraria aquilo, e eu cuidaria para não tropeçar quando eu caminhasse para lá e para cá. E se eu fosse caminhando e você visse que eu iria tropeçar, você diria: cuidado, irmão Brana, você está segurando 2 gotas do sangue de Jesus. Daí ele para e fala assim: mas e pensar que agora mesmo eu estou diante daquilo que ele valorizou mais do que o seu próprio sangue, do que a sua própria vida. Daí você faz assim, irmãos, com as suas mãos, assim, com as tuas mãos, olha para as tuas mãos. Olha para si mesmo. Você é a compra desse sangue. Ele não te vê. Pode baixar as mãos. Ele não te vê como você se vê. Ele não te enxerga como você se enxerga. Porque para ele o tempo não existe. O tempo é uma dispensação que transcorre, que ele acompanha os seus filhos no tempo, mas ele é eterno. E como ele é eterno, os pensamentos, os atributos dele também são eternos. E os atributos eternos dele não tiveram começo, assim como ele não teve começo. E os atributos eternos dele não têm fim, assim como ele não tem fim. Então, quando ele olha para os seus atributos eternos, escondidos em corpos humanos aqui embaixo, sofrendo com tribulações, com problemas, com dificuldades, com fraquezas, ele não te enxerga pela mesma janela que você se enxerga. Ele te enxerga como um pedaço eterno dele mesmo. Ele te enxerga como uma parte dele. Como você olha para o teu filho e para a tua filha. Tem como um pai e uma mãe verdadeiro olhar para um filho e para uma filha e não enxergar no filho ou na filha um pedaço de si? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O profeta, naquela mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, ele diz que quando nós nascemos aqui,
e nascemos nessa natureza de pecado, ele chamou essa natureza de pecado de marido espancador. Chamou de marido, o primeiro marido. Porque como Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Então, mesmo que não tivéssemos feito nada, nascemos em pecado. E o profeta, ele diz que tudo que a gente faz aqui é registrado no livro da vida. Todos os teus atos, boas obras, más obras e assim por diante. E esses atos que acontecem aqui, que são registrados, faz parte do certificado de casamento, do teu primeiro casamento. E o profeta, ele diz que o sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, só pode casar com uma moça virgem e que seja do seu próprio povo. Ele não pode casar com uma estranha. Se você tomar você mesmo, se eu tomar eu mesmo e falar assim, então eu não posso ser noiva de Cristo, então eu não tenho chance, porque nasci violado, casado com o pecado, e não faço parte do povo escolhido. Aí Deus, ele proveu um outro caminho. Ele proveu uma perfeição que não parte de nós. Ele proveu uma perfeição que parte dele mesmo. E quando o profeta pregou a série adoção, ele disse que em Jesus Cristo nós fomos adotados pelo novo nascimento. E o que acontece? Que muitas vezes, irmãos, impedem nós de enxergarmos ou de termos um vislumbre de como Deus nos vê. É porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com as nossas próprias capacidades. Todos vocês conhecem a história daquele rapaz, o jovem rico, que se aproximou de Jesus. E ele disse: Rabi, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar com as minhas palavras, né? O que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Daí Jesus falou assim: cumpre a lei, segue o que os profetas e a lei disseram. Vamos olhar um pouquinho essa história um pouquinho diferente, irmãos. Jesus Cristo sabia que desde que a lei foi instituída, não houve um israelita que cumpriu a lei. E quando ele disse aquilo para ele, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo, apresentou para ele aquilo que homem nem mulher nenhum havia cumprido e nem seriam capazes de cumprir, nem hoje. E sabe qual foi a resposta dele? Foi a resposta da suficiência, a resposta da capacidade. Eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e pensou assim: não era essa a resposta que era para você dizer, meu filho. Era para você falar assim: puxa, Jesus, é tão duro, é tão difícil cumprir a lei, mestre, que eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Outras pessoas se aproximaram de Jesus Cristo nessa base de confissão. E o que ele falou? Os teus muitos pecados te são perdoados. O que ele disse para a mulher do poço? O que ele disse para o homem no tanque que esperava o anjo vir? Vai, não
mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele ofereceu uma chance para aquele jovem. O jovem só tinha que dizer assim: eu sou incapaz, não tenho conseguido. Mas o jovem respondeu igual muitos de nós respondemos: eu tenho cumprido desde a minha mocidade. A Bíblia diz, e diz que Deus, Jesus, o amou. Daí fala assim: puxa, ele amou ele porque ele cumpria. Não, ele amou o jovem, ele amou aquele jovem e deu uma outra chance para o jovem. Ele usou aquele dom messiânico, aquele dom de discernir, conhecer o coração e a fraqueza, e foi num ponto aonde da lei que aquele jovem não tinha cumprido e não estava conseguindo cumprir e não conseguiria cumprir, para ver se aquele jovem, ele jogava a toalha branca, pedia água. Ele falou assim: te falta uma coisa, venda tudo que tu tens, distribui aos pobres, vem e me segue. O que a lei dizia que era para ser colocado em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa? Deus. Mas daquele jovem, quem que vinha em primeiro lugar? O dinheiro, os bens. Ele não conseguiu abrir mão daquela fraqueza. A Bíblia diz que ele não falou mais nada. Mas se ele tivesse falado assim: mestre, eu sou um idólatra, o dinheiro é o meu Deus, mas me ajuda a valorizar a vida eterna mais do que as coisas daqui. Irmãos, Jesus salvou pessoas em condição pior. Será que a Bíblia diz que ele o amou a ponto de usar o dom para ir lá e puxar uma fraqueza do coração dele? E ele se foi. Ele não teve capacidade de se render e de dizer: preciso de graça, porque não tenho conseguido cumprir a lei. E muitas vezes existe uma coisa que acontece nas nossas vidas que é muito importante que você saiba com que base que você é perdoado. Eu e você só somos perdoados na proporção e quantidade com que nós perdoamos. Se você não perdoa, você não está aqui sentado hoje perdoado. Existe um sangue para te perdoar, mas a ofensa, o débito que eu causo quando eu ofendo uma pessoa, se eu chegar para o meu irmão e ofender, fazer algo errado contra ele, aquilo cria um débito meu para com ele, que dinheiro nenhum no mundo paga. Não existe moeda que traduza o valor daquela ofensa, e que eu possa trazer e quitar. E eu vou dizer para vocês uma coisa: está colocado a base do perdão na Bíblia entre nós, de tal maneira que a ofensa que eu cometo contra ele, naturalmente falando, nem o sangue de Jesus perdoa. O único que pode me perdoar do meu débito para com ele é ele. E Deus, sabendo a base com que nós somos perdoados,
uma condição no perdão. Eu te perdoo se você perdoar o teu irmão. Eu conheço pastores, ministros, que estão pregando e que eu tenho sérias dúvidas se eles estão perdoados, porque não têm conseguido liberar o perdão. Eles não têm conseguido. Aí, quando você libera o perdão, o que acontece? Olha na oração de Jesus: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que transgridem contra mim. Me perdoa na base de quê? Na base de como eu perdoo. E quando você está nessa posição de reter o perdão, de não liberar o perdão, você não tem capacidade de receber perdão. Você está ali fechado para receber. É o corpo mais fraco espiritualmente que existe. Por quê? Porque a base do Evangelho de Cristo é a renúncia a si mesmo. E nós seguramos as nossas capacidades, os nossos direitos. Nós queremos ter um pezinho, nós queremos ter alguma coisa a ver com a nossa salvação. E ela não existe, não há maneira de ter. Quando você orar, quando eu vou orar, a oração perfeita é aquela oração em que você permite, irmãos, você permite que a vontade de Deus ela sobreponha a tua própria. Você permite que a vontade de Deus ela domine sobre a tua própria vontade. Ou seja, a vontade dele é soberana. Jesus Cristo tinha medo de morrer na cruz. Como homem, ele chorou. Como homem, ele agonizou como homem. E ele chegou a dizer para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua. E muitas vezes nós chegamos com o nosso próprio eu, com o nosso próprio eu sou, como dizia o irmão Aristides hoje à tarde, diante de Deus. Chegamos ali e nós queremos que Ele haja em nosso favor, fora da vontade dEle. Vocês já ouviram aquela passagem bíblica que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa, é ou não é? Mas observe o seguinte: em qual posição você tem que estar para não ser atingido? Contra a vontade de Deus ou a favor da vontade de Deus? Verdade. Essa promessa é condicional. Verdade. Porque senão você pode olhar para a sua vida. Eu olho para a minha vida e falo assim: meu Deus, eu fui atingido, eu continuo sendo atingido muitas vezes. Por quê? Você só é atingido quando, de alguma maneira, por alguma razão, por algum motivo, você não está na vontade perfeita de Deus. Porque se você está na vontade perfeita dele, pode caminhar 1000 de um lado e 10.000 de outro, mas você está firme. Por quê? Você está na vontade dele e ele está obrigado com a
Aí que entra aquilo que nós falamos um pouquinho no domingo passado, que você olha para a Bíblia, e eu olho para a Bíblia, ela é um corpo de doutrinas, ela é um punhado de doutrinas. Você olha para a mensagem, é mais outro punhado de doutrinas. E eu desafio qualquer ser humano vivo no planeta hoje que consiga viver a Bíblia em perfeição e a mensagem em perfeição. Nem o profeta conseguiu viver em perfeição tudo que ele pregou. Ele voltou da Índia, e ele chegou ali, e ele disse que ele tinha visto uns escândalos com uma missionária lá, e que ele tinha pegado um espírito de crítica, e ele disse que ele precisava de se retirar, para ele se libertar daquele espírito de criticar os outros, mesmo que ela estivesse errada. O profeta, ele chegou e disse que a ordem da igreja, o tempo que é os cânticos, o tempo que é a pregação, isso e aquilo. Mas tem sermão dele de mais de 3 horas e meia. Aí você fala assim, irmãos, William Branham, homem, ele era igualzinho eu e você. Ele era tão imperfeito quanto nós. Mas quando Deus operava o dom profético através do assim diz o Senhor, na pregação de sua palavra, ele fazia a vez do porta-voz de Deus. Amém. Do mensageiro da vontade dele. Aí você pensa o seguinte, então, irmão Neville, quer dizer que não adianta eu viver, eu obedecer a palavra? Você não adianta. É bobagem você querer obedecer a palavra. É besteira você obedecer a palavra de você. Porque por mais que você se entorte, se esprema e faça de tudo para não ter um pensamento, para não ter um olhar, para não ter isso, para não ter aquilo, para viver igual uma freira, para viver que nem um, né? Impossível. Você fala meias verdades todos os dias, pensa coisas que não deve todos os dias, age de uma maneira imprópria todos os dias. Quem é perfeito? Então a obediência, só ele conseguiu demonstrar. Só ele conseguiu viver em obediência. Então não pode ser você vivendo a doutrina da Bíblia, a doutrina da mensagem. Tem que ser ele vivendo em você. Mas como que isso acontece, irmão? Só se você se render. Se você não se render, ele não tem como viver em você. E muitas vezes você tem que chegar de joelho aos pés de Jesus, levantar as mãos e falar assim: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu estou aqui, estou rendido. E ele fica ali com a espada da sua palavra, o espírito da letra, não só a letra, que pode matar aquele que está se rendendo, para que aquele que é ele mesmo vive em você, ele fica ali só te olhando, e você fala: Senhor, eu estou aqui rendido. Senhor, eu estou aqui rendido. Uma vez em 1166 mensagens, o profeta fala assim: nós precisamos de uma matança. Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, começando por mim. Chega a um ponto, irmãos e irmãs, que você está ali rendido, mas ele não te rendeu ainda. Você está buscando o batismo com o Espírito Santo, mas ele ainda não te batizou. Você está lutando com todos os teus esforços
você pode para mostrar para ele que voltou as marcas do machado no tronco? Você não conseguiu cortar o tronco, mas está ali a marca do teu esforço. Você tem que orar, irmão. Fala assim: Senhor, me mata. Senhor, encosta a espada na jugular do meu orgulho. Faça sangrar a marido da primeira natureza. Ele ainda não morreu. Ele está ali, talvez em coma, mas vivo. E tu tem que permanecer de joelho. Nesse momento o tempo atrapalha. Nesse momento o horário atrapalha. Por quê? Porque às vezes nós viemos ao altar e ficamos 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Mas ele só vai mover a espada para sangrar você, natural, o velho homem. Quando você conseguir conquistar a atenção dele, e você não consegue conquistar a atenção enquanto você não esvair tudo que você tem para fora, colocar para fora, expelir de você. Por que você acha que ele suou gota de sangue? Irmãos, ele foi obediente até a morte. Ele foi transformado numa ferida caminhando. No Éden corria o sangue da pele do carneiro, mas em Jerusalém corria o sangue de Deus. As costas dele foram destruídas. A vida dele, o profeta diz que era impossível um homem viver passando por tal tortura. E ainda assim, ele só se entregou depois que ele cumpriu a última escritura, que era o vinagre. Só depois da última, ele entregou o Espírito. E aí eu olho, você olha e fala assim: mas meu Deus, se ele foi perfeito, por que Deus o estava punindo assim? Irmãos, Deus não estava punindo Jesus. Deus estava dando um presente para ele. Ele estava dando para Jesus a oportunidade que ele deu para Adão de arrancar de dentro dele uma esposa. Ele estava dizendo para Jesus: você foi tão obediente, tão fiel, que eu vou te dar uma esposa. Só que tem o seguinte, Jesus: a tua esposa foi violada, a tua esposa tem um marido, e para que você consiga, para que esse marido seja extirpado, seja arrancado de cima dela, ela está em você. A vida que vai vir sobre ela e transformar ela de uma mulher violada a uma mulher virgem, de uma mulher gentia a uma mulher do próprio sangue de Deus, um povo que se chama pelo seu nome. Irmãos, você olha para a tua vida e você pensa que ficar ali rendido, ficar ali com problemas de família, com problemas de filhos da droga, marido incrédulo, esposa, o problema que for, e daí você olha assim: Senhor, eu tenho sentido o Senhor viver através de mim, não tem sido mais eu vivendo. Por que eu pago esse preço? Por que eu estou pagando esse preço? Por que eu estou sofrendo? Irmãos, aquilo não é punição. Deus está te presenteando com a vida eterna.
chega na dor, o povo de Israel, quanto mais eles oravam, pior ficava a escravidão. Quanto mais eles oravam, pior ficava. Por quê? Porque ele queria uma entrega total. Até que ele permitiu não só a escravidão, mas ele permitiu o faraó matar os filhos homens de Israel. Aí o que aconteceu naquele povo? Aí aquilo quebrou eles. Estão matando as crianças, estão matando os filhos. Ó Jeová, tu vais ficar inerte a isso? Aí ele vem para Moisés e diz: eu tenho ouvido a voz do meu povo. Agora sim, eles estão rendidos de uma determinada maneira que nada eles podem fazer. Mas eu não quero que eles façam nada, porque quem vai fazer sou eu. Então a dor, ela tem um propósito na nossa vida. A dor, ela tem um objetivo, ela tem um alvo a atingir. Assim como você é a esposa, é a família presente de Jesus Cristo, para que Ele consiga te colocar do outro lado, Ele às vezes precisa nos permitir passar por tais coisas aqui, que apenas através do processo da dor, não é jejum, o processo da dor não é oração, às vezes, vai te colocar numa posição onde o teu jejum é suave e a tua oração é comunhão constante. Porque se você não tivesse aquele processo de dor, o teu jejum seria uma tradição, ou rito, ou um dogma, ou uma coisa social, e a tua oração seria um costume. É fácil aprender a mensagem e viver como um cristão, mas é difícil morrer para si mesmo. É difícil a morte para si. O profeta, irmãos, ele diz que em cada igreja, independente do tamanho, existem 3 classes de crente. Existem os incrédulos, que ouvem, mas não escutam. Existem os manufaturados, que seguem a palavra conforme as suas conveniências. Até onde não me dói, eu sigo. Até onde não me agride, eu sigo. E existem os verdadeiros, que a palavra vem em primeiro lugar. Amém. Faça uma pergunta para você mesmo. O teu destino eterno está em jogo essa noite. Verdade. Qual desses 3 eu sou? Qual desses 3 eu tenho sido? E qual desses 3 eu sou essa noite? Porque só existe prêmio de vida eterna para o verdadeiro. É você que tem vivido, ou é Jesus que tem vivido em sua vida? O teu velho homem está vivo? Quanto por cento? 100? 50? 10? 5? Sabe para quem que vai ser pior a notícia do arrebatamento? Para você que for um manufaturado e um incrédulo, que conheceu a verdade e ficou. Quando você ouvir falar que a igreja foi reduzida em 1/3, que o pastor não está mais vindo, eu não acho mais ele, que aquela irmãzinha que era tida como fanática simplesmente parou de ir na igreja. Vai acontecer um dia desses.
Nós não viemos brincar de religião. Deus não mandou um profeta falso. Deus não escreveu historinha de gibi. Um dia eu estava sentado na igreja, pastor Vicente. Meu pai falou isso faz uns 12 anos atrás. Ele disse: um dia você vai olhar para aquela pessoa que é totalmente rendida, que é totalmente entregue, que ela não pertence mais a ela. Ela vive aqui nesse mundo como se ela fosse um peregrino em terra estranha. Ela não se identifica com filmes, ela não se identifica com moda, porque ela morreu. E você vai olhar para ela e vai falar assim: precisa ser tão fanático para chegar no céu. Não precisa de tudo isso. E ela vai estar ali do teu lado com as mãos erguidas, adorando a Deus. Ela vai estar ali em outra atmosfera, em outro plano de realidade. E você ali do lado, olhando, julgando. Aí meu pai falou para a igreja dele, falou assim: fique sabendo que aquela pessoa está sendo arrebatada. E você está ficando. Qual o sentido que vai ter no travesseiro depois que você souber que o arrebatamento aconteceu? Qual o sentido que vai ter dormir? Você vai chegar aqui na igreja, na mesma igreja onde você está hoje, colocar o teu joelho aqui, orar e saber que não há mais resposta. Qual vai ser o sentido de pegar os livros da mensagem, de pegar a Bíblia e ler São João 3,16? Você ficou. Você não morreu para si mesmo. Você tem que morrer antes de morrer. Jesus Cristo morreu por você e você tem que morrer nele, para que você ressuscite antes de morrer, porque ele ressuscitou e você é ressuscitado com ele. Amém, amém. Qual vai ser o sentido? Você vai chegar no teu guarda-roupa, irmã, e vai olhar aquela blusinha linda da moda, aquela saia curta, cachada, aquelas coisas que te fizeram ser uma crente manufaturada. Não, eu vou viver, mas aquilo ali eu não abro mão. Qual vai ser o sentido de colocar aquilo? Qual vai ser o sentido de colocar um batom, de cortar os cabelos, de não cortar mais o cabelo, de não colocar mais batom? Perdeu o sentido. Não adianta mais fazer nada. Por quê? Porque você veio na igreja para atingir um alvo, um objetivo, e você perdeu o teu tempo. Você perdeu o tempo. Ele só te pede uma coisa: creia em mim e eu faço a obra. Mas não é um creia em mim sem rendição. É um creia em mim e deixa que eu te conduzo. Você tem que crer nele e pedir: Senhor, me mata. Eu não quero ficar, irmãos. Eu não quero que nenhum de vocês fique. Mas o profeta disse que em toda a igreja tem 3 classes de crente. Faço uma pergunta para você: que classe que eu sou? Eu sou um cristão hoje? Eu tenho morrido para mim mesmo? A palavra de Deus tem sido prioridade na minha vida? As coisas de Deus têm sido... E aí entra o perdão de novo. Eu não perdoei o irmão, ou ele não me perdoou, eu não fui pedir
aconteceu e eu e ele ficamos. Nós vamos lá se abraçar chorando, lágrimas de amargura. Era tão simples perdoar. Por que eu não perdoei? Por que eu não te perdoei, meu irmão? Sabe aquela pessoa do pior tipo? Até o pior tipo, quando morre, a gente tenta encontrar alguma palavra. Passou. Acabou. Irmãos, Ele nos olhou com um valor que nós não enxergamos. Ele nos olhou com um valor que nós não conseguimos nos olhar. Nós fomos vendidos ao pecado pelo amor que Adão teve por Eva. E o profeta diz que nós fomos parar no brechó de Satanás. E que aquele pai saiu procurando pelos seus filhos. Ele entrou no brechó de Satanás. E ele nos olhou ali nas prateleiras do templo. E ele identificou os seus filhos e as suas filhas. Um era um assassino, o outro era um ladrão, o outro era um estelionatário, um outro na prateleira do templo, aqui onde nós estamos, uma outra era uma prostituta, um outro era no brechó, de qualquer jeito. E Satanás chegou e ele falou assim, ele olhou para os seus filhos, ele começou a se emocionar, e ele retomou a compostura, chegou para o dono do brechó e disse: quanto que você quer pela loja inteira? E Satanás respondeu, bem simples, se prostre diante de mim, se prostre e me adore. Mas ali ele estaria aceitando pagar um preço que seria o cúmulo, o Criador adorando a criatura. E mesmo assim, Satanás não é um atributo eterno de Deus, ele é uma criatura de tempo, do tempo. Ele não vai existir para sempre. Aleluia. Ele não tem como oferecer a eternidade se ele não é eterno. Como que ele podia oferecer eternidade? Você era um atributo no brechó dele, mas você estava sendo negociado pelo teu pai. E para te comprar a eternidade, ele tinha que pagar um preço que matasse o primeiro marido. Ele tinha que pagar um preço que te recomprasse outra vez o direito à eternidade. E ele sabia que ele tinha que comprar isso com o sangue dele. Isso nos leva de novo a Números 4:22. O que Deus fez conosco? Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu te digo, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Para quem que Deus estava falando isso? Para Faraó? Estava falando isso para o diabo. Ele olhou para nós no brechó do diabo e nos deu outro valor. Talvez nós fôssemos inferior a um Fusca na aparência externa, a um carro velho, mas ele olhou para a semente dele lá dentro daquela
prostituta, daquele ladrão, daquele adúltero. E daí isso me traz a memória quando ele estava ali e trouxeram aquela mulher pega no ato do adultério para testar ele. E trouxeram ela, e ela era um atributo eterno. Adúltero. Um atributo eterno e adultério. No brechó, adúltero. Tempo tal. Pega e adultério. Ele era a palavra, era ele quem tinha feito a lei. Ele não podia ir contra a palavra. Daí, ela foi pega no ato de adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Como que ele ia matar, condenar um atributo eterno que fora do tempo não tinha pecado para ele? A alma dela não tinha pecado. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. Eu penso, irmão Aristides, que talvez ele tenha escrito algo que ela pudesse entender. Ela se viu sem escape. Às vezes eu me vejo sem escape. Eu me vejo numa situação sem saída. Eu me vejo numa situação quebrada, quebrantada. Mas eu penso que ele escreveu na areia assim: pois bem, minha filha, nos encontramos de novo. Mas não se preocupe, porque eu sou a saída. Eu sou o escape. Não tinha lei para perdoar ela. Só o dono da lei poderia perdoar ela. E ele disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. E quando não tinha mais ninguém, o único que podia condenar, virou para ela e deu a ela aquilo que ele não recebeu. Se ninguém te condena, eu também não te condeno. O profeta diz que quem matou Jesus foi a lei de Moisés. Ele foi perfeito em cumprir a lei, mas a lei matou Jesus. Quem sacrificou aquele cordeiro foi a lei que ele mesmo tinha dado, mas ele se sujeitou à lei. E ele desceu, e desceu, e desceu, e ele desceu tanto. Ele desceu à sepultura, ele desceu ao inferno, e depois que ele desceu ao mais profundo, ele subiu, subiu, e o profeta diz que ele subiu a tal nível, que hoje, para ele olhar para o céu, ele olha de cima para baixo. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque ele precisava me resgatar você. E o que impede de esse resgate, de essa redenção se consumar, é justamente a falta de rendição, a falta de se entregar. Faz 37 anos, 38 anos que eu estou na mensagem. Faz 38 anos que eu escuto a palavra de Deus ser pregada. E nós estávamos conversando esses dias com o pastor, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou cansado de ver a mensagem do jeito que está.
cansado de ver muitas vezes ministros subir no púlpito para pregar deles mesmos, usando do povo como marionete. Eu estou cansado de vezes algozes do diabo amontado que nem canga no pescoço da noiva de Cristo. Eu não acredito que essa mensagem ela seja limitada em poder. Eu não acredito que nós somos menos dos que os denominacionais. Mas eu acredito que para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, algo tem que se romper. Algo tem que ser quebrado. E a coragem para fazer isso tem que partir dos verdadeiros ministros e do povo de Deus. Você tem que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição. Lá em Chapecó, há muitos anos atrás, faleceu um ministro auxiliar do meu pai, o irmão Toninho Machado. Ele estava dentro de um tanque, batizando as pessoas. E ele batizou a primeira pessoa, e quando aquela pessoa saiu, ele encostou o braço no motor elétrico de uma bomba d'água. E ele tomou um choque dentro da água e morreu. E o meu pai, que tem, sei lá, 40 e poucos anos de ministério, chegou no púlpito, depois do enterro do irmão Toninho Machado, e ele começou a chorar. E ele disse assim: quando ele foi trazido e colocado diante naquela mesa no hospital, eu fui o primeiro a chegar. E foi a coisa mais corajosa que eu vi um pastor, que eu vi ele dizer. E ele disse assim: e eu me senti um covarde. Eu não tive coragem de bater o manto e dizer: aonde está o Deus de Elias? E chamar o meu irmão à vida. É essa barreira que precisa ser rompida. Ele caminhou pelo Brasil, ele fez tudo o que fez. Mas quando chegou no momento de mostrar coragem, ele disse: eu me senti um covarde, porque eu prego um Deus que é vida, uma mensagem que é vida. Amém. E eu não consegui ter coragem de colocar minha fé em ação. Até hoje eu penso nisso. Eu não vou fazer o que ele fez. Eu não vou conseguir fazer tudo que foi feito. Você também não vai. Porque para cada tempo Deus tem um tipo de homem. Mas você, irmão, você, com toda a tua fraqueza, Ele só pede que você se renda, para que Ele faça as obras que Ele sempre fez. Amém. E que Ele ama fazer. O nosso Deus é um Deus que adora coisas difíceis. Amém. Ele ama o impossível. Aleluia. Porque Ele não gosta de glória pequena. Amém. Ele não gosta só da glória de curar uma dor de cabeça. Amém. Ele gosta da glória de abrir a vista de um cego. A glória que Ele recebe por um morto levantar. Ele está tão alto, que é como se nós aqui embaixo nos fosse só uma fotinho. Ele abre a mão dele e Ele põe a mão e toca todos nós, no mundo inteiro.
volta o braço. Ele vai lá e desenha de volta a orelha. Está faltando a vista, desenha. E ele tem prazer de fazer isso, sabe através de quem? De você, de mim. Mas ele quer o quê? Coragem. Toma a minha palavra. Você não precisa de um dom especial. Você já tem um dom especial. Toma a minha palavra e faz ela viva. Você é a tropa de elite. Você é a força especial. Ah, mas eu sou fraco. É exatamente por isso que você é. Por quê? Porque ele não quer um gigante musculoso. Ele não quer esse tipo de gente. Ele não quer mais grandes missionários da fé. Ele não quer mais grandes evangelistas e dons. Ele quer que a noiva exerça o dom supremo, que é Ele mesmo. Aí, irmãos, de uma dorzinha de cabeça, de uma dor de dente, até a falta de um membro, ou até a morte, não é nada. Mas você e eu precisamos começar. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos dar lugar para isso. Nós estávamos falando com o pastor e ele disse: a mensagem veio para ordenar os dons. É verdade. Mas que dons? Cadê os dons na mensagem? Vocês são privilegiados. Eu estava evangelizando um pastor pentecostal que está vindo para aceitar a mensagem. E ele tem dons de visão, e tem dons disso, e dons daquilo. E eu falei para ele assim: irmão, pelo amor de Deus, não abandona nada daquilo que tu já tem. A mensagem não veio para pisar em cima. Ela veio para colocar em ordem. Ela veio para ajustar a fileira, para fazer da noiva aquilo que o profeta chamou um exército invencível. Não perca nada. Não deixa de falar em línguas. Não deixa de profetizar. Não deixa de buscar as visões de Deus e o sobrenatural. Por quê? Cadê isso na mensagem? Viramos o quê? Uma porção de teoria e cálculo e pregação bonita. Eu não estou nem preocupado se está saindo bonito, se está saindo feio. Porque eu não estou nem falando para isso. Eu quero alcançar uma outra realidade em Deus que eu ainda não alcancei. E como disse o pastor ontem, se você deseja, é porque a semente já está aí. Amém? O que você faz para a semente crescer? Rega, água, terra e sol. Água, terra e sol. E a semente cresce. Como que Deus vai derramar um sobrenatural tremendo sobre uma mensagem batista, sobre uma mensagem metodista, que vai sair sem nem saber o que está acontecendo? Eu não acredito em um Deus fraco. Vamos fechar nossos olhos. Você enfrenta o diabo no pior dos terrenos, que é você mesmo. Mas, meu irmão, peça para esse Jesus cortar a jugular do teu eu, da tua arrogância, da tua falta de humildade.
Porque uma palavra tua vale mais do que a palavra de todos os homens. Que o Senhor batize os seus filhos com o Espírito Santo. Que o Senhor arrependa os grilhões do pecado. Que o Senhor arrependa os grilhões da doença. E que o Senhor arrependa os grilhões da iniquidade. E que o Senhor possa manifestar através desses soldados débitos o teu poder imbatível. E que através da nossa debilidade, os mortos ressuscitem, os doentes voltem. Ó Senhor, que a nossa vida possa agradar a ti, porque não será mais a nossa vida vivendo em nós, mas será a tua vida. Ó Deus, me enterra, Senhor, mata-me mesmo, me tira da frente, Senhor. Oh meu Deus, que quando o meu irmão e minha irmã olhar no espelho, eles enxerguem Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que seja em nome do Senhor Jesus. Aquela manhã você se levantará. Você vai até o quarto onde está o seu bebê, para ver se ele está naquele versinho aí. Você chegará, olhará, e aquele versinho estará vazio. Você sairá desesperada pelas ruas. O profeta diz: você saberá que Jesus já veio. Irmãos,
numa festa de aniversário, durante a tribulação, quando o arrebatamento já se deu, que gosto tem uma churrascada nessa hora? Que gosto tem um casamento? Que graça vai ter? Um carro novo, uma casa nova, um novo emprego. Mas o que vai servir isso aí? Sabor nenhum, é tudo amargura, é uma losna. Irmão, que rica oportunidade é agora. Aprenda a amar os defeituosos. Te considera melhor que esse, que aquele, que aquela? Então tu está no nível mais alto? Se tu critica é porque tu está no nível mais elevado? Isso chama-se farisaísmo. Oh Senhor, eu não sou como aquele publicano. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma conduta. O Senhor justificado. Eu não estou dizendo que nós não podemos exortar, advertir, corrigir, mas com que espírito? Com que espírito de superior? De melhor? Espírito de crítica? Com que espírito? Eu exorto, eu combato ele, mas com que espírito? Enfim, aquele que eu critico está absolvido e eu fui para a luz. Me inverteu por causa do meu espírito errado, a minha intenção maldosa. Então é hora de se livrar disso hoje. Não é para amanhã, não, é para hoje. Pelo amor de Deus, meu irmão, chegar diante de Deus, tu não entra porque tu não perdoou. Glória a Deus. Ajuda. Meu Deus. Nenhum tipo de convite, por mais que seja maravilhoso, quando Jesus vier e levar a sua noiva. Ah, que treva, que angustiante. Um moço, uma moça que ficou na tribulação. Oh, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Famílias inteiras. Igrejas inteiras ficando. E tem aqueles e aquelas que, com grande categoria caída, ainda diz: eu vou dar um tempo. Não vou mais para a igreja, eu vou ficar mais por casa. E é pisar na misericórdia. Eu não vou mais porque, né? Sabe como é que é? Está assim, está assado, está dessa maneira. Então não compareço mais nos cultos, não vou orar. Tu nem sabe o que estás perdendo. Estás cavando uma cova profunda. Ei, venha para os cultos de oração. Nós temos aqui todos os dias das 8h30 às 9h30. Os que moram longe, sim, oram em casa. Mas os que moram aqui pertinho, vem, irmão. Faça isso. É um horário apropriado para todos que desejam. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Vá aos nossos assentos, irmãos.